Sejam muito bem-vindos de volta, pessoal. Vamos lá. Agora vamos falar sobre pitch. O pitch é algo que está caindo muito aí em entrevistas de trabalho, principalmente agora com a questão da demanda da virtualidade, né? Então, justamente por ter ali aspectos mais virtuais dentro da chamada, dentro do processo seletivo, muitas vezes o pitch ele é escolhido para que você tenha que se apresentar. Agora, o que é um pitch? Um pitch, a gente conhece ele como a partir de um pitch de elevador. Então, pense bem, imagine que você tem entre 2 a 3 minutos, que é um tempo bem considerável pela questão seguinte. Imagine ali o pitch de elevador. Você tem 2 a 3 minutos, que é um tempo bem considerável, até se a gente parar para pensar, para você vender o seu produto para aquela pessoa ali que você encontrou ali dentro do elevador. Então, vamos tornar isso aqui mais interessante. Imagine que nesses 2 a 3 minutos você acaba de encontrar com alguém que te inspira, alguém que serviu de referência para você no passado ou até mesmo hoje em dia. Então eu vou colocar ali o Michael Jordan. Não somente ele é um grande jogador de basquete, ou foi, e além do mais ele é um grande empreendedor hoje em dia. Isso é muito interessante. Então, se eu tivesse 2 a 3 minutos para vender ali o meu peixe a ele, mostrar ali o que eu tenho diferente, eu vou retornar ali toda a minha bagagem de experiência prévia. Agora veja bem, quando você está fazendo um pitch de venda, a gente deve focar em 3 aspectos. Primeiro, vamos fazer esse seu discurso rápido, tá? O primeiro deles, então, é o que eu faço e onde que eu me encaixo. E isso pensando em venda. É diferente quando a gente vai para a entrevista, logo a gente vai chegar lá. O segundo desses é qual é o meu público, a quem eu quero atingir. Então, se eu estivesse ali nesse tempo ali com o Michael Jordan, eu quero não somente mostrar que eu tenho uma coisa boa, mas ele também vai ficar assim, ué, mas e aí? Onde que você quer chegar com isso? Bom, talvez eu esteja pedindo a ele um investimento, justamente para ele ter mais uma empresa ali, onde ele vai ser um sócio investidor, e aí a gente pode trocar ali uma ideia sobre aspectos de mídia, de investimentos e afins. O terceiro desses é o seguinte, é o resultado que você agrega. Então, se você começa a mostrar os resultados que você teve em empresas passadas. Ah, mas Vitor, eu nunca tive resultado. Bom, de novo, lembra que a gente está falando aqui de um pitch de vendas. Só que além do mais, você também pode falar em resultados que você teve na faculdade, resultados que você teve ajudando amigos, em empresa júnior, em núcleo de estudos. Alguma coisa você deve ter feito parte dentro da sua faculdade, dentro da experiência que você teve dentro da academia. Dito isso, você viu o que é um pitch de vendas. Agora, e um pitch para entrevista de trabalho? É claro que você não tem nada ali a vender. Na verdade, você nem deve ter algo a vender. Você tem que se vender. Esse é o grande macete. Então, você vai ver que ele capta ali alguns aspectos bem parecidos. Olha, veja bem, o primeiro desses aspectos é o seguinte. É o traço distinto que você possui. O que você tem, diferentemente de todos os demais concorrentes. Então, basta você pensar aí na sua roda de amigos, quais as habilidades que você possui, talvez seus amigos não tenham. Talvez você tenha o poder de chegar e alegrar o ambiente. Talvez você seja uma pessoa muito bem informada, você sabe das fofocas mais recentes. Só que, claro, para uma entrevista você vai falar fofoca. Você vai falar que você é uma pessoa muito bem antenada, você é uma pessoa que corre atrás de dinâmicas, de notícias diferentes, em diferentes línguas. Tá vendo como tudo isso agrega você? Então, às vezes, vendo por esse ponto, você fala assim, nossa, fofoca, mas você precisa agregar ela de uma maneira positiva. E é claro, né, fora disso, fofoca nunca é bom. É só um exemplo bem tosco para te fazer entender um aspecto importante para a entrevista. Bom, o aspecto número 2 para um pitch de entrevista. Narre a sua história. Os eventos ali grandes que te ajudaram a estar onde você está hoje. E lembre-se, você foi chamado para essa entrevista, você está aqui, então você já é considerado um dos privilegiados que teve essa oportunidade. Então não desperdice e saiba contar a sua história. Treine, se grave para você ter ali um entendimento do que você pode melhorar. Faça o ciclo PDCA em cima disso. Plan, Do, Check and Act. Ou seja, planeja, faça, cheque e haja. Então, quando você agir, você vai justamente lapidar tudo isso que você já tem feito. E o último aspecto desse é o que vem agora em diante. Então, como que você se vê daqui a um tempo? Como que essa experiência se dá a você, o que vai ser de estar nesse processo seletivo, de ser parte da empresa
O que isso vai agregar a você? O que você vai aprender? Quais horizontes que isso vai abrir a você? Talvez seja o networking que você vai criar, que vai fazer você mais próximo do seu sonho. Talvez esse processo seletivo é apenas uma etapa, o que deve ser, do seu sonho maior. Talvez esse sonho maior seja de mentorar as crianças lá da sua comunidade. Talvez o seu sonho seja de poder ajudar de volta a sua faculdade. Talvez você queira ser professor e queira ter mais bagagem para quando você for da academia em si. Então, tá vendo? Tudo isso é realmente importante para o seu pitch. E lembra, você não pode extrapolar isso aos 2 minutos e meio, 3 minutos. Isso vai depender da entrevista em si. Agora, veja bem, outro aspecto importante para a sua entrevista, para o pitch ali, é que essa comunicação, ela deve ser feita de uma maneira que a sua tia, que mal teve experiência de mercado, que mal teve muito estudo, ela consiga entender. Não utilize palavras marcantes, palavras técnicas. Imagine que vai ser um linguajar apropriado para aquela situação e algo simplificado, de maneira que até uma criança consiga entender. E isso vai fazer do seu pitch brilhante e também é um aspecto muito importante que você consegue conectar para a sua fala. Você também pode ajudar na sua fala a construir ali essa eloquência de que você consiga passar a sua mensagem até para uma criança, entende? Isso também pode ser visto como um ponto forte seu. Então vamos lá, os pontos mais importantes para o seu pitch, para que ele seja feito de maneira clara e também persuasiva. Vamos lá. Tom de voz, muito importante que você mostre uma certa tonalidade de voz de acordo com o que está sendo dito. Você não vai querer falar assim, nossa, eu estou muito empolgado para esse encontro. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Primeiro eu quero te falar como é bom estar dentro desse processo seletivo. Eu sinto honrado de estar aqui entre tantos outros concorrentes com currículos tão bons e com experiências tão vastas. Tá vendo? Olha a diferença que deu aí. Autoconfiança, lembre da sua postura, lembre de como que você vai gesticular. É claro, nada muito abrangente, não. Lembre de respeitar os limites, os boundaries da entrevista em si. A sua clareza é de extrema importância. Como eu disse, deixe seu pitch o mais breve, o mais sucinto e o mais claro possível. Não foque ali em palavras técnicas. Sua energia também conta muito. Se você fala para o seu entrevistador que você é uma pessoa enfática, uma pessoa com muita energia, bom, então cabe você mostrar isso. Educação, postura, linha de raciocínio. Tem muita gente que às vezes começa falando X, termina falando Y, no final não falou nenhum outro. Então mantenha uma linha de raciocínio. Por isso que é importante você treinar antes. Escreva ali os pontos importantes que você vê para levar para o pitch, para levar para a entrevista em si. E, por último, as suas redes sociais. Não diga nada num pitch ou numa entrevista em si que não condiz com o que você tem ali na sua rede social. Se você diz que você é uma pessoa muito enfática, que você trabalha muito, que você está em todos os congressos possíveis e suas redes sociais não mostram nada disso, só mostra festa, balada, seja o que for, tome cuidado com isso. Algumas empresas tendem a realmente conectar com esse aspecto de rede social, de ver o que está acontecendo ali realmente embaixo dos panos. Então tome cuidado com isso. Agora, pontos que você deve totalmente evitar. Bom, sempre foque no olho do seu entrevistador, isso mostra também um grau de confiança. Não fique olhando para o chão, não fique olhando para o lado. Claro, de vez em quando você está conversando aqui, você olha para cima, não tem problema. Mas mantenha ali o contato visual, isso é muito importante. Então evite de ficar muito disperso, evite de não olhar ali olho no olho. Lembre também de não utilizar jargões ou palavrões em uma entrevista. Embora pareça óbvio, é bom a gente sempre ressaltar essa questão. Não exagere, na verdade. Não, se você teve um resultado de 30%, 30 é 30, não é 35, não é 40, muito menos 400%. Isso também vai te ajudar realmente a ser enfático, mostrar ali. Mesmo que você tenha tido um resultado de 400%, bom, mostre isso. Se você tem um resultado muito exagerado, é sempre bom que você mostre isso, porque caso contrário, pode parecer que você está querendo se mostrar demais ou algo assim do tipo, entende? Bom, outro aspecto importante, evite de usar roupa que não condiz com a empresa. De novo, se você está indo para um banco, vista-se de terno, as mulheres mais formais e assim em diante. Evite de usar roupa assim do dia a dia, roupa de correr, essas coisas não entram. Embora às vezes você vai para uma empresa mais moderna, como o Facebook, o próprio Banco Inter, Nubank, entre outros, eu ainda assim evitaria roupas muito casuais. É sempre melhor você mostrar ali que você é uma pessoa interessada, engajada com a empresa.
Porém, fique atento também ao que eles te mandam, de padrões a seguir e tudo mais. Eu prefiro sempre estar melhor vestido do que pior vestido. Eu acho que a lógica seria a gente sempre seguir por essa, né? Numa entrevista, você deve estar ali preparado para qualquer coisa que aconteça. Chegar atrasado, mesmo que você tenha tido imprevistos, um monte de coisa pode ter acontecido, seu cachorro passou mal, uma coisa assim ou de outra, prepare-se antes, tente já deixar ali tudo resolvido, esteja preparado para o que vier. Muitas vezes não vai ser possível você conseguir reagendar ali aquela entrevista e afins, então tome cuidado com isso. E por fim, você que já adquiriu esse curso, não é um problema, mas se prepare, não basta você apenas ler, descrever aqui tudo que você está vendo, basta, você também precisa colocar isso em prática, você precisa ali listar seus pontos e também treinar ali, treine em frente ao espelho, treine com um amigo que você tenha, treine com alguém ou consigo próprio por meio de gravações, espelho, seja o que for, mas treine. Eu não consigo enfatizar isso o suficiente. Treine antes de ir para a entrevista, porque muitas vezes não vai sair conforme você planejou. Ainda assim, talvez você dependa ali de um pouco de improviso e tudo mais, então lembre de treinar. Então, no mais é isso, gente. Lembre, para o seu pitch, deixe ele mais adequado possível dentro dessa categoria de 2 a 3 minutos, dependendo do tempo que você vai ter. Caso seja um pitch que você tenha que previamente gravar, lembre de utilizar isso ao seu favor, de você rever esse pitch, rever ali como que ele está, o que pode melhorar, e aí tente gravar ele 2, 3 vezes depois, assim você pode ter escolhas também. Você fala assim, opa, essa daqui é muito boa, se nenhuma delas ficar boa, você grava a quarta, e aí vai ser sucesso. Então lembre-se, o pitch é algo que você já deve praticar, porque de qualquer maneira dentro da empresa também você vai ter ali várias funções, muitas vezes de conectar ali com stakeholders, de conectar ali com outras pessoas, você vai ter que vender seu pitch de uma maneira ou outra. Então tem esse contato, tem esse treino, e eu não consigo enfatizar o suficiente o quanto que o pitch é utilizado hoje em dia. É um aspecto muito importante e muito provável de estar aí em vários processos seletivos e multinacionais. Então é isso aí, pessoal. Te vejo na próxima.